Queria iniciar a homilia de hoje retomando um trecho da primeira leitura, livro do profeta Jeremias, e após este texto, a gente poder rezar um pouquinho com a liturgia de hoje e, mais do que falar em orientações, partilhar a palavra, que ela possa tocar o nosso coração e nos alimentar. Amém? Disse assim o Senhor a Israel: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem. Deste modo, isto diz o Senhor Deus de Israel: vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isto entre vós e castigar a malícia dos vossos corações, diz o Senhor. E eu vou reunir o resto das minhas ovelhas de todos os países e as farei voltar a seus campos. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais medo e nem angústia. Hoje eu recebi um casal amigo em casa para almoçar de vez em quando eu tenho tempo, né? E a gente consegue agendar. Algumas pessoas mais próximas faço questão de fazer esse acolhimento. E hoje eu falava com eles um pouco da minha angústia e da minha tristeza, de ver às vezes a mensagem cristã desviada por interpretações muito duvidosas, né? E a preocupação que eu acho que todos nós, padres, né, da Igreja Católica, da tradição romana, pastores protestantes, todos nós que lidamos com o Evangelho, precisamos ter uma preocupação de levar o nosso povo a beber da verdadeira fonte. E para beber da verdadeira fonte, nós temos que voltar ao contexto. Fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese dos textos bíblicos, fundamental para que a gente não crie uma religião fundamentalista, autoritária e que provoca mais neuroses do que salvação. Isso é fundamental. Isso é a minha angústia. Quando eu chego, eu fico ali fora cumprimentando o povo e alguns ficam lá sentados. Hoje eu passei e brinquei, né? Tô achando que vocês estão muito longe de mim. Fico preocupado se vocês estão na laterais, estão participando realmente da Santa Missa. Se essa palavra está chegando ao coração de vocês, não é a palavra do Padre Sebastião, se essa mensagem está tocando vocês. Eu li este trecho porque hoje a mensagem fala do bom pastor, mas de um contexto muito específico que eu queria compartilhar com vocês. E vou partilhar fazendo uma pergunta que parece nada a ver, uma pergunta que parece mais de filosofia política do que de teologia. Mas depois vocês vão entender por que eu estou fazendo essa pergunta. Vocês sabem qual é a diferença? E aí eu vou pegar, né, a Bíblia e pegar aquilo que seria a cultura extra-bíblica. Qual a diferença entre o reino de Israel, o modelo político de Israel e o modelo político, por exemplo, dos gregos? Vamos pegar os gregos, que nós somos um pouquinho grego, um pouquinho romano e um pouquinho judeus, né? E essa é a nossa cultura. É as três. Qual que é a diferença? Tem tudo a ver com o texto de hoje que vocês vão entender, né? Vocês pegam lá a preocupação do Estado. Pensa assim, né? Lá na polis grega, é a preocupação do Estado do reino de Davi. Qual que é a diferença? Não era para ser uma pergunta retórica, mas virou porque eu vou responder. Se vocês olham, por exemplo, para a polis grega, a preocupação é o Estado. Não é todo mundo que é cidadão, não é verdade? A preocupação é o Estado, tem que se fazer de tudo para que a polis não se corrompa. Exemplo disso, Sócrates, que morreu para nós hoje de forma inocente, né? Ou seja, se matou, né? Ou foi obrigado a se matar de forma inocente, porque na narrativa e na armação o condenaram de corromper uma lei da polis. A diferença é que lá nos gregos a preocupação é com o Estado. Em Israel não. Em Israel não existe rei absoluto e a preocupação não é com o Estado. Querem ver? 100 ovelhas, uma se perdeu.
o que deve fazer o pastor? Deixa-as e vai atrás da ovelha perdida. O rei em Israel não é rei, é pastor. Tanto é assim que quando vocês pegam a narrativa do primeiro rei de Israel, que foi Davi, o que Davi fazia como profissão? Davi era um pastor de ovelhas. Daí veio o nome pastoral, pastoreio. Então essa leitura de hoje é um puxão de orelha naqueles que exercem o poder, pensando que são os donos do poder. Por isso diz, ai de vocês pastores. E obviamente a palavra pastor que aparece hoje não está falando dos pastores como padre ou pastor agora. Está falando daqueles que exerciam um poder em Israel. Davi, por exemplo. Salomão, por exemplo. De todos aqueles... Gente, isso é literatura bíblica, tá? De todos aqueles a quem o Senhor governou o cuidado do povo e que se corrompeu. Graças a Deus isso ficou só em Israel, né? Hoje a gente não tem mais corrupção de poder, né? Pois é, mas na época de Davi tinha. Então é um puxão de orelha direto, tem que saber o contexto. Por que essa leitura foi escrita? Diante da corrupção do poder, diante daqueles que usavam o poder e o trono para maltratar o povo, o profeta escreve: ai de vocês, pastores, que dispersaram as minhas ovelhas, as maltrataram. Um julgamento vai vir e eu serei duro. E a promessa, né? Suscitarei um outro pastor. Um outro pastor que, diferente desses que maltratam as ovelhas, vai ser capaz de entregar a vida pelas ovelhas. E nós temos o Evangelho. Jesus, com seus discípulos, cansados, né? Estão muito cansados. Vamos descansar um pouquinho. Foge um pouquinho lá da multidão, a multidão chega e ele nem consegue descansar. Ele olha para a multidão, cansado Jesus estava, né? 100% Deus, 100% homem. Cansa, sangra, morre. Ressuscita, mas morre. Ele não consegue descansar porque ele vê uma multidão como ovelha sem pastor. Por que isso é importante para nós, né? Não tem problema vocês viverem a fé de forma afetiva. Eu não tenho problema nenhum com os cultos afetivos, onde as pessoas choram. Não tenho problema, acredito que existe cura e libertação nas igrejas. Eu sou padre, eu acredito em milagres. Não tenho problema nenhum com a oração afetiva. O meu problema é quando nós reduzimos a fé a essa oração afetiva. Esquecemos do fundamento da nossa fé. A leitura de hoje é importantíssima, porque todos nós participamos deste pastoreio. Nós temos as nossas pastorais. Quando vocês são batizados, vocês recebem no batismo 3 poderes. Vocês se tornam em Cristo profetas, sacerdotes e reis. Profetas porque vocês têm, como cristão, a obrigação de denunciar a injustiça e anunciar a misericórdia. Sacerdotes, porque qualquer cristão batizado pode impor a mão e orar pelo outro. E reis, porque nós temos a função de governar essa terra. Quem governa essa terra somos nós, homens e mulheres. As maravilhas e as... perdão pela palavra, e as desgraças da sociedade, não é culpa de Deus, é culpa nossa. Nós é quem governamos essa terra. E isso é muito sério, né? E a gente precisa recuperar esse sentido daquele que cuida, né? E daquele que exerce o poder como um cuidador. E nós temos esse vocabulário tão bonito na nossa prática, né? Que eu acho que a gente precisaria até ressignificar, né? Não sei se tem pessoas concursadas aqui, mas deve ter, e se alguém está estudando para o concurso, quando vocês passarem num concurso público, vocês serão chamados de servidores. Juiz é servidor. Médico concursado é servidor, policial é servidor. Vocês são chamados de servidores públicos. Não sei a quem serve. Não sei a quem serve. Mas o nome servidor não veio da cultura grega. O nome servidor é um nome judaico-cristão. Para dizer, ó, você que exerce o poder tem que ganhar bem. Que você ganhe bem, que você tenha uma vida digna. Mas lá onde você está, você não deveria se considerar chefe.
Até porque, de verdade, o seu salário sai dos impostos do povo. Você é um servidor. Não sei a quem serve, mas você é um servidor. Servidor público. É muito sério. Olha para vocês verem, a espiritualidade cristã entrou num nome concreto. Espiritualidade cristã, isso não é dos gregos. A ideia de que o poder é serviço é cristão, não é grego. Somos chamados de servidores. Mas mesmo que você não seja um servidor público, a medicina que você exerce, né? A advocacia que você exerce, a engenharia que você exerce, obviamente tem que ganhar bem, né? Eu acho muito importante a gente ressaltar, né, a justiça dos salários, né? Como que é importante, né? Essa bobagem que a gente fica de repetir, né? A pobreza evangélica não é miséria. Pobreza evangélica não é miséria. As pessoas precisam ganhar bem, realmente precisam ter vida digna e dar vida digna para a família. Mas a vida digna depende também da dignidade do exercício do seu ministério, em qualquer âmbito. Então, meus irmãos, termino essa homilia, né? Eu sei que eu tenho, às vezes, mania de prolongar um pouquinho mais, e peço perdão por isso, mas termino essa homilia pedindo a vocês que, quando chegarem em casa, repensem um pouquinho, a partir do Evangelho, a partir deste texto, a função que vocês exercem, não somente na igreja, mas no trabalho de vocês no dia a dia. Se for servidor público, repense lá, mas se não for, onde você trabalha, né? Qual que é a função do poder na sua vida, né? E que espaço ocupa este poder que você exerce no seu coração? Né? Este poder que você tem, que pode ser, como eu disse, o poder de um agente de trânsito que tem o poder de falar para você pela fé pública, ó, tava falando no celular, e se ele notificar, vai chegar a multa lá, não vai? Vai ou não? É um poder efetivo. Como eu brinquei, em Valadares não acontece, mas em outras cidades, para aumentar o número de multas, acontece da gente levar umas multas injustas. Aqui, graças a Deus, não existe, isso que é uma cidade muito correta, nós temos pessoas muito éticas, aqui não acontece, né? Mas é um poder efetivo que interfere na vida do outro. Dependendo de como você vive isso, você faz um estrago enorme, sim ou não? A fé, ela não anda separada do nosso mundo de trabalho. A fé não anda separada das nossas vivências diárias, né? A gente não deixa a fé aqui depois da missa, a gente leva para casa. Então esses textos que vocês escutam é para iluminar a sua vida. Nós vamos cansar, tá? Todos nós cansamos, né? Eu tiro de férias de vez em quando porque eu também me canso. Ainda que padre não tem férias 100%, porque o WhatsApp tem que estar sempre funcionando para atender demandas. Mas a gente se cansa. O único pastor incansável e que não se corrompe é Jesus. Então também não se preocupem não, porque vocês não vão ser 100%. Vocês vão cometer erros, e já cometeram erros no trabalho de vocês. O problema não é este, o problema é quando a gente se acostuma aos erros. Quando os erros já não incomodam. Quando você faz desses erros e desse vício do poder uma prática diária. Já não me incomodo mais quando eu trato alguém mal. E agora sim, né? Fecho a homilia com uma história que eu escutei hoje, muito bonita. Se a pessoa estiver aí, obviamente ela vai se recordar. E quero dizer para ela que ela me fez muito bem hoje, quando ela me contou essa história. A pessoa que hoje me procurou para falar: padre, eu acho que exagerei em relação a uma pessoa e acabei machucando essa pessoa. E eu não consigo ir à missa se eu não falar com o senhor. Estava no supermercado e a pessoa me encontrou lá. E no supermercado mesmo a gente fez a bênção e atendi ela em confissão lá no pátio, né? Gente, é muito bonito, sabe? A pessoa que fala assim, que se incomoda com o mal que fez, né? Meu irmão, por que você fez este mal, que é até justificável, isso não te faz de você um homem ruim, né? Não tem que se preocupar com isso. Eu também tenho as minhas corrupções. Então o problema, meus irmãos, não
não é a ideia da falibilidade. Todos nós vamos falhar em algum momento. É se acostumar com isso. Quando a estrutura de poder entra tanto na sua vida que você se acha o Deus. Aí eu sempre brinco, né? Aqui mando eu. Ou sabe com quem você está falando? Né? Da toga a batina, tá? Não escapa ninguém. Da magistratura mais alta que manda, né? E que organiza a nossa sociedade, ao guarda de trânsito. Quando isso sobe a nossa cabeça, a gente faz muita miséria. Ai dos pastores que assim tratam as suas ovelhas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.